Gente, é muito engraçada. Como que pode? Gente, não conseguem compreender. Me recompor, por favor. Porque falando de dinheiro, a pessoa nem começou ainda. Tá chorando. Hoje eu... E ela chora muito. Eu tinha certeza que eu não ia chorar mesmo. Não, eu também tinha. Inclusive, eu falei assim, gente, eu vou entrar com uma missão. Todo mundo aqui tava postando Fazer ali. a Cíntia sorrir num podcast. Né? Imagina. Aí ela vai e chora. Ela vai e chora. Ah, não. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um PodMap, o nosso podcast aqui da Igreja Metodista em Palmas. Antes da gente iniciar, a Cíntia tem um recadinho pra você. Recadinho que não pode faltar, gente. Curte esse vídeo, compartilha, manda aí pro seu colega, se inscreve no canal, assim você fica por dentro de todas as programações da nossa igreja. E olha, acontece por aqui muita coisa legal, viu? Sim, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Sobre finanças, sobre tesouraria, vamos entender um pouco sobre esse ministério. E para falar sobre isso, hoje a gente estamos contando aqui com a Benilde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Benilde é a nossa líder da tesouraria, né? Ela cuida de toda essa parte de finanças. Se apresenta um pouquinho pra gente. Meu nome é Benildes. Hoje eu estou servindo aqui na igreja, né, no Ministério da Tesouraria. Eu sou a esposa do Andrew, mãe do Davi. Amo esse novo status. E é isso. Muito obrigada pelo convite, A meninas. gente que agradece. Bem, a gente já vai começar logo com, eu imagino que a pergunta que mais passa pela cabeça das pessoas, né? Como que os dízimos e as ofertas são administrados na nossa igreja? Hoje a gente tem diversas despesas, assim, vamos dizer assim, investimentos, né, também que a gente tem feito. A maior parte desses recursos, né, eles vão para administração geral, as despesas operacionais do templo, administrativas, as solicitações dos ministérios, né, para o crescimento da igreja, o desenvolvimento dos trabalhos no nosso dia a dia, salário do pastor. Tem uma porcentagem também que é cerca de 16% de todas as contribuições, de toda a arrecadação, que ela vai para a sede regional, para manutenção das operações da sede regional da nossa igreja. E também a gente tem um caixa, então a gente faz essa administração Grande dessa administração, forma, né? Como é feita essa gestão, né? Como é feito esse controle? É de forma periódica, né? Mensal? Como é que funciona, Bê? Hoje a gente tem uma equipe na tesouraria, né? Não é só eu que lido ali com o dinheiro, né? Hoje a gente tem o Vinícius Saraiva, o Felipe Marinho aqui do PodMap, a gente tem a Kaline e o Euclides também, que está na equipe com a gente, né? E ali a gente tem recebido contribuições, tanto na forma de transferência bancária, como também em dinheiro em espécie, né, ali no gasofilaço durante os cultos. Então, esse recurso ele é coletado e ele vamos dizer assim, contado e ele é registrado hoje através de planilhas eletrônicas que a gente usa para facilitar também a análise de informações, a emissão de relatórios. A gente faz reuniões semanais para esse controle, né, financeiro. E no dia a dia, no decorrer dos dias, a gente faz todos os pagamentos das contas, as compras necessárias, as análises das solicitações, né? E assim a gente tem trabalhado. Benildes, quando o assunto é dinheiro, eu imagino que, e a gente vê muito isso, né? Existem muitas críticas, podem existir muitas críticas. Como lidar com esse tipo de situação? Porque é comum a gente escutar pessoas que não entendem o processo, que não sabem como funciona, criticando antes mesmo de saber como é que é, né? Sim. É importante entender o que está por trás dessa crítica, desse questionamento, sabe? Porque às vezes pode ser que seja realmente alguém que está interessado
em saber o que está acontecendo, como que é feita a gestão, né, do recurso. Ou também pode ser pessoas que são pessoas frustradas, né, com igreja, com pessoas. Pode ser também que seja por falta de informação. Então, assim, é importante esclarecer, é importante haver transparência. É importante que a pessoa ela saiba que ela está inserida numa igreja que lida de forma responsável e com temor do Senhor em relação aos recursos, né, que entram na casa do Senhor. Sim, muito bom. Às vezes as pessoas têm medo, né? Tem aquele negócio de, o dinheiro vai todo pro pastor, né? E aí fica com medo de Sim. ofertar, né? Bê, então explica pra gente, já entrando dentro desse quesito, né, de ofertas, dízimos, qual é a diferença de dízimo e qual é a diferença de oferta? Uhum. O dízimo ele é um valor determinado, né? Ele Uhum. é 10% da renda da pessoa. E oferta é um valor que a própria pessoa define, né? E vai ali e oferta com alegria na casa do Senhor, mas não é um valor determinado. O dízimo sim é um valor determinado, que é os 10% da renda, né? Muito bom. É tudo muito organizado, né? Precisa ser. Precisa ser, né? Sim. Como todos os outros ministérios. Benildes, e como que como que acontece o rompimento daquela barreira de entender que tudo pertence a Deus e com o dinheiro não é diferente, né? O dinheiro faz parte da minha vida e eu entendo que tudo pertence a Deus, mas tem que romper uma barreira para que isso seja um entendimento, né? Uhum. Tem um texto que está em Levítico 27:30. Diz assim que todos os dízimos pertencem ao Senhor. E eu nunca tive, talvez assim, bem no iniciozinho, mas após pouco tempo, eu tive esse entendimento de que aquele dinheiro ali não é meu, sabe? E aí eu passei a não ter dificuldade em devolver o dízimo. Porque eu nem contava mesmo com ele no salário. Eu entendia que era um dinheiro que o senhor tinha colocado na minha mão para eu administrar o meu salário, né? Mas que a parte referente ao dízimo não era nem mesmo minha. Então eu apenas devolvia ao Senhor uma pequena parte todo aquele valor que ele tinha confiado a mim, né? Então, assim, a partir de que eu tive esse entendimento do princípio de posse, né, que a gente estudou no Sim. curso Uhum. Plenitude, aquele dinheiro nem fazia mais parte da minha conta do mês, assim, vamos dizer, né? Porque eu só entendia que eu precisava devolver ao Senhor. Não pode fazer compromisso com dinheiro Isso, alheio, né? Esse dinheiro Ele exatamente. não não é é meu. administrável, Não é né? Ele é do administrável, Senhor ele é do ali, Senhor. separadinho. Sim. B, conta pra gente qual foi o seu maior desafio após assumir esse ministério, né, do financeiro da igreja. É muita responsabilidade, né, assumir esse ministério. Conta pra gente um pouquinho. Sim, é justamente isso, Gabi. De entender que é uma função que demanda essa seriedade, essa responsabilidade, porque é lidar com dinheiro ali que está entrando na casa do Senhor, né? Então é uma grande responsabilidade, precisa de muita seriedade, discrição, fidelidade, né? E por, por eu não ser, por exemplo, da área de contabilidade, que eu acredito que todo mundo pensaria assim, né? Eu pensei isso. Gente, eu não sou contadora. O Como que que eu eu vou estou fazendo conseguir, né? aqui? Então, isso para mim foi bem complicado no início, sabe? Entender a parte técnica, o que eu tinha que fazer. Isso para mim foi bem complicadinho no começo. Entendi. Entender a própria organização, né, de Sim, planilha, sim. que eu imagino que não deve ser fácil, não, né? É muita coisa, né? E com o tempo, com a igreja crescendo, a gente tem que Vai ir aprimorando aumentando essa demais. organização, né? Vendo Aumentou formas muito. diferentes de organizar. Sim, Sim, antes era no caderno, gente. olha aí. Aham, Um caderno. Hoje não tem como você fazer num caderno. sim, Com o Sim. volume que a gente tem de informação, sim. tanto de contribuições quanto de despesas, né? O volume de informação para gerir é muito grande, não tem Sim. como fazer num caderno Imagina a mão de obra, né, se fosse também. desse jeito. E B, tem quanto tempo que você está à frente desse ministério? Você
tem mais ou menos aí quanto tempo? E durante esse tempo, teve alguma experiência à frente desse ministério que te marcou, que sempre te desafia e sempre te dá para tirar uma lição aí sobre essa administração? Acredito que tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou à frente desse ministério. E em todo esse tempo eu pude ver assim a graça do Senhor, né, agindo poderosamente sobre a nossa igreja. Então, todas as vezes que a gente precisou fazer um grande investimento, uma melhoria, uma reforma, a gente teve uma graça do Senhor muito grande, a gente recebeu ofertas grandes que a gente não imaginava que receberia e que supriu a necessidade naquele momento. E a gente via assim quão poderoso o Senhor é, cuidando da casa dele, né? A gente é só um instrumento do Senhor aqui, né? A gente começa a fazer, realizar, mas quem determina é ele. E ele vai lá e ele supre mesmo toda a nossa necessidade. E isso é muito real na vida da igreja. É como na administração da casa da gente, às vezes a gente fica preocupado também. Será que o dinheiro vai dar? Será que tem recurso para isso, né? Eu E o imagino. Senhor sempre tem recurso. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, B. B, como que vocês analisam as solicitações de cada ministério? Por exemplo, quando a gente foi iniciar esse projeto, né, do podcast, que é dentro da comunicação da igreja, foi enviada uma solicitação de cada equipamento, o valor de cada equipamento, né? Ou quando, por exemplo, algum ministério vai fazer um evento, né, e aí eles solicitam, né, um dinheiro. Como vocês analisam essas solicitações? Ver o que a igreja consegue, o que a igreja não consegue, até que ponto consegue ajudar, né? Sim. Essas solicitações, elas são avaliadas e a gente faz ali uma análise da disponibilidade financeira, né, no momento, e também da necessidade daquela solicitação para a vida da igreja, né? E isso a gente não faz sozinho, a gente faz sempre sob orientação e supervisão do nosso pastor, porque ele tem a visão, né, do Senhor para a nossa igreja nesse momento. O tempo que a gente está vivendo, isso é necessário, isso vai ajudar o ministério a crescer, né? Então a gente faz essa solicitação sempre em conjunto com o nosso pastor, né? E é avaliado. E eu glorifico muito ao Senhor porque é possível fazer isso hoje, sabe? A igreja viveu um período no passado em que a gente tinha dívidas, né? Então, a gente não tinha como fazer investimento em melhoria e crescimento dos ministérios. Quando o pastor chegou aqui, a igreja tinha mais ou menos uns 7 mil de dívida. As nossas arrecadações, elas somavam mais ou menos 6 mil reais. Só que a nossa despesa era de mais ou menos 8 mil reais. Então, pensa. Não fechava, né? A conta não fecha. Então, a dívida acumula, né? E aí, o pastor, com muita sabedoria, né? Ele fez uma reorganização financeira, ele fez uma campanha, a gente conseguiu quitar a dívida. A gente, na época, tinha uma funcionária, a gente precisou demitir essa funcionária, ele pediu empréstimo na região e a gente pagou os direitos da funcionária tudo certinho. E aí aconteceu toda essa reorganização financeira e a igreja veio, né, trabalhando em discipulado e cresceu bastante, glória a Deus. Amém. E hoje a gente não tem dívidas. Amém. Hoje a gente tem um caixa. Olha, glória a Deus por isso. Amém. Que Amém. bênção. E já aproveitando esse gancho aí de você falando sobre essa reorganização financeira, né? Quanto é importante esse trabalho, é uma dificuldade que a gente sabe, né? Que muitas famílias, muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras. Ver como organizar, né? Eu imagino que à frente desse ministério você tem vivido isso, né? Dá para dar uma dica de como organizar financeiramente, né? Evitando aí um descontrole financeiro, porque o descontrole financeiro ele afeta todas as outras áreas familiares, né? Sim. Eu acredito que fazer uma reserva de emergência, ela pode ajudar bastante ali a livrar a família do sufoco,
né? Então, esse planejamento ali ajuda bastante. Mas mais importante que isso, a gente precisa aprender sobre finanças, a gente precisa aprender a gerir, né? Eu acredito que a gente vem de uma geração, a nossa geração, é uma geração que não se ensinava que não isso, teve né? isso, sabe? Não teve isso, não teve educação financeira na escola. Sim. Eu não tive, Eu também não. entendeu? Eu acredito que talvez os nossos filhos, com fé em Deus, vão ter. Amém. E a gente também vai estar mais, né, Sim. sábio em relação a isso. Acredito que estudar sobre finanças é muito importante. Eu digo isso por mim, né? Eu Aham. preciso ainda aprender muito. Sim. E tem te ajudado, assim, do tempo que você começou a trabalhar na igreja, com isso, começou a te refletir na tua vida Sim, financeira, com da certeza. organização? Eu tenho aprendido a buscar mais em relação a isso. Por influência também Olha aí, que legal. da tesouraria. Que bom, que bom. B, o que você pode falar para o pessoal que ainda não tem uma renda alta, sabe? Tem muitos jovens na nossa igreja, né? Muitos adolescentes, e às vezes vem no coração uma vergonha de dizimar um valor baixo, né? Estagiário, aquele adolescente que recebe mesada dos pais, né? Ah, mas como é que eu vou dizimar R$ 10? Como é que eu vou dizimar R$ 5, né? O que que você falaria para essas pessoas, né? Que ainda tem esse sentimento no coração de dizimar esse valor baixo, né? Tipo, tô analisando ali o valor que eu tenho por mês. Como é que é isso? Eu lembro de mim. Quando eu comecei a devolver dízimo, meu dízimo era R$ 30, que era o valor da bolsa de pesquisa do CNPq na faculdade. Entendeu? Na época lá, 2009, 2010, era R$ 300 a bolsa de pesquisa. E com esse dinheiro, meu dízimo era R$ 30, né? E ali eu tinha que me virar com aquele valor ali, pagar a carteirinha do ônibus, alimentação no restaurante, né, Dona Teresa, e assim eu vivia, mas eu não deixava de devolver o meu dízimo. Era pouquinho? Era, mas era aquilo que o Senhor tinha confiado a mim naquele momento e que estava suprindo todas as minhas necessidades, sabe? Eu não tinha falta de nada. O Senhor supriu toda a minha necessidade. Amém. E eu cria muito nisso, sabe? Eu creio muito nisso, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E a gente precisa honrar ao Senhor em relação a isso. O Senhor tem cuidado de nós, eu vou honrar o Senhor devolvendo o meu dízimo, sabe? Tem também um texto de Mateus 25, onde Jesus conta a parábola dos talentos, Uhum. que eu acho muito interessante também em relação a dízimo, porque ele fala assim para aquele servo que conseguiu multiplicar os 5 talentos em 10, aí ele fala, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria, né, no gozo do teu Senhor. Uhum. Então, assim, nós somos mordomos do Senhor em relação àquilo que Ele coloca nas nossas mãos, né? E a gente precisa ser bons mordomos. E mais Ele vai colocar nas nossas mãos. Amém. Amém. E nunca foi vergonha, né, Bê? Não, Dizimar R$ 30. não. Pelo contrário, era motivo de orgulho Sim. de saber, eu estou sendo Uma alegria, fiel, né? De, seja 30, seja o valor que for, Sim. né? Sim. Hoje, se algum membro da igreja quiser, Benildes, eu quero ver essa planilha, como é que funciona? Eu quero Sim. ter acesso a um relatório. Tem como? Isso é público? Sim, com certeza. É só solicitar, pode solicitar para mim ou para qualquer um dos membros, né, da nossa equipe. A gente disponibiliza o relatório para a pessoa, para conhecer mais, né, conhecer o que a gente tem aqui de investimentos e despesas na nossa igreja, conhecer mais como é que funciona esse trabalho. A gente também apresenta esses relatórios nos concílios locais, né, que a gente realiza. Então, talvez a pessoa não gosta muito de ficar olhando relatório, mas aí está ali na reunião do concílio e ela pode ter a oportunidade de conhecer também. É tudo muito transparente, isso Precisa é muito ser, legal. sim.
Muito bom. Bem, agora infelizmente a gente vai caminhar para o fim. Já! É. Muito bom. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, né, para o pessoal que quer e que deseja ser fiel nos dízimos, né, ter esse discernimento, né, de que precisa ter esse controle financeiro, né, que é uma área da vida onde a gente precisa convidar o Senhor para participar também, né. As finanças é uma área muito importante da nossa vida, mexe com todas as outras áreas também, né. Então, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal falando um pouquinho sobre isso. Que bom. Na palavra, na Bíblia, a gente tem muitas promessas, né, do Senhor para toda a nossa vida e também para a área financeira, né? A gente tem muitas bênçãos do Senhor declaradas ali para nós. A gente tem promessas de proteção do Senhor, né, para nós. Tem aquele texto bem famoso de Malaquias 3:10. Deixa eu ler com vocês. Que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, a gente tem uma promessa grandiosa do Senhor e muitas outras, não só essa palavra, tem muitas outras palavras de bênção, né, de proteção do Senhor na vida financeira também. E a gente crê nas promessas do Senhor para a nossa vida. Amém. 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 Muito obrigada pela presença. A gente sabe que para tirar esse momentinho da Benítez aqui, a gente tomou ela Com o do Davizinho Davi. ali, ele tá só esperando a hora dele. Para ele tomar o cafezinho dele, né? Muito obrigada, Bê, de coração. Foi que lindo e agradeço, foi um momento gente. muito especial, viu? E a Sim. Cíntia não chorou. Não E a chorei, Cíntia não né? chorou, ela chorou Isso aí, antes, né? gente. Chorei antes de começar. Então é isso, gente. Um abraço. Obrigada, Bê, mais uma vez. Até mais, pessoal.